Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para dar continuidade exatamente ao nosso raciocínio. Platão, nós paramos exatamente Platão, discípulo de Sócrates. Platão começou a perceber de que muitas das questões de Sócrates não conseguiram ser respondidas. O que fez Platão? Começou a responder as questões inacabadas de Sócrates e daí fez sua base filosófica. O que ele fez para explicar, então, a sua base filosófica? Ele começou a perguntar e explicar como alcançar o bem, como alcançar a felicidade, como alcançar a verdade. Ele sempre dizia que todo filósofo tem que filosofar. Todo filósofo tem que fazer filosofia. Consequentemente, ele criou uma alegoria. Ele disse que era preciso contextualizar, as pessoas necessitam de correlações. E ele criou a mais importante das alegorias, que é a caverna de Platão. A caverna de Platão nada mais era para explicar exatamente que enquanto você sofre da escuridão da verdade, do conhecimento, você vai ver tudo na sua vida de forma distorcida. As imagens que chegam à sua mente terão sempre uma distorção do real, da verdade. E que somente através da luz, através da verdade, através do conhecimento, seria possível, entendendo, você fugir da ilusão. Isto não modifica você em absoluto, mas faz com que você tenha uma trajetória, uma verdade, um encontro com o conhecimento. Ora, pessoal, vocês observam, aqueles prisioneiros da caverna preferiam continuar presos na caverna, porque não aceitavam a verdade, não aceitavam, consideravam que as imagens verdadeiras é que eram falsas. Assim é a vida. Muitas das vezes nós não aceitamos a verdade, porque preferimos ficar nos prendendo ou prisioneiros das nossas imagens distorcidas, exatamente pela falta do conhecimento. É interessante isso, procurem exatamente refletir sobre isso, sobre a ilusão da verdade do real, de como encarar uma verdade ainda desconhecida. Pessoal, eu vou fazer uma lembrança para vocês. Vocês se lembram de Matrix? Matrix é aquele filme que fez um sucesso maravilhoso. Ela se utiliza exatamente do mesmo princípio da alegoria de Platão. Mostra que não adiantava dizer às pessoas que elas estavam dentro de uma máquina, pois a ilusão da existência era real. Hoje, isto é tão real, pessoal, que se avisarmos para uma pessoa que ela está em erro, o erro não desaparece. O erro continua presente. Para que ela possa ter noção do erro, entendendo? Conseguiria libertar-se desse erro, ela teria que ter uma ilusão metafísica da verdade. É diferente quando você traz um gato e diz, este gato é doméstico, e de repente você aparece com um leão, com um tigre, e diz a si mesmo, este aqui é feroz. Ora, como você consegue distinguir o real da ilusão? Através da realidade, através do conhecimento. Conhecimento de que o gato é doméstico, conhecimento de que o leão, do que o tigre é feroz. É interessante esse raciocínio, porque ele vai nos mostrar exatamente a diferença, entendendo, pela psicologia e elaboração mental que nós devemos ter a nível de filosofia. Agora eu queria parar um pouquinho para perguntar para vocês, lembrar vocês sobre uma frase que é muito conhecida de o amor platônico. Segundo conta, o filósofo tinha fama de não gostar das relações sexuais. No entanto, era uma ilusão, pois ele fazia duas abordagens distintas sobre o amor. Em uma, ele dizia que o amor era físico, sexual, paixão, pura paixão. E na outra abordagem ele dizia que existem atributos do corpo. Ou seja, à medida que conseguimos abstrair dos corpos outras formas ou atributos, nós conseguimos sentir prazer e beleza. Daí essa ideia platônica, que nós procuramos sempre, muito além do físico, muito além daquilo que nós possamos ver. Então vejam que é filosófico, é metafísico.
Disse até que estamos começando a filosofar quando nós começamos a buscar outras formas de beleza e atributos no outro, ou nas próprias relações, nas relações interpessoais que vocês estão exercitando. É quando nós começamos a curtir, entendendo que além do outro, existe algo muito mais do que físico. É a nossa empatia, é o nosso sentimento de perdão, de relação com o outro. Isso, pessoal, tudo é filosofia. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para um outro filósofo, Aristóteles, que ficou entre 384 a 322 anos antes de Cristo. A filosofia dele se assenta na busca da felicidade. O alcance maior dele era a felicidade. Era um filósofo que vai muito além da filosofia, indo desde a lógica pura, a biologia, a matemática, a metafísica, a economia, sendo até hoje considerado um influenciador no mundo capitalista e ocidental. Filósofo é interessante, eu queria lembrar para vocês, ele nasceu ao norte da Grécia, em Estagira, tá? Mas passou 20 anos na academia de Platão, sendo aluno e professor até a morte do mestre Platão. Quando Platão morreu, ele saiu e foi montar sua própria academia filosófica, o chamado Liceu, sendo acusado e condenado semelhante ao filósofo Sócrates. No entanto, o que é que Aristóteles fez? Fez como Sócrates? Não, ele tratou de fugir, dizendo para os atenienses: não vão cometer comigo o mesmo erro que vocês cometeram contra a filosofia. Porém, alguns dizem que ele se jogou no mar, porque não conseguia decifrar as marés, mas isto são apenas histórias. Meus amigos, é interessante, a gente quando começa a viajar da filosofia, a gente começa a ficar apaixonado. Aristóteles tinha divergências filosóficas com Platão, e eram exatamente pela teoria das formas. Ou seja, ele discordava da sua alegoria da caverna e do amor platônico. Ou seja, Platão procurava as formas de beleza, da justiça, do amor, da verdade. Aristóteles dizia que não encontramos estas formas separadas do particular. É interessante como vocês vão começar a pensar em filosofia. Quanto à afirmação da teoria da virtude, ele foi perfeito. Se encontrava no meio. Aristóteles dizia que ficar no meio ou em cima do muro, a pessoa merece realmente ser derrubada. Não se pode estabelecer medidas ficando no meio. Medidas ou pende para um lado ou pende para o outro. Era exatamente a ponderação do equilíbrio. Ora, a virtude de Aristóteles é o bem deliberado. Em outras palavras, pessoal, eu tenho que decidir corretamente. Mesmo que o certo seja pender para o lado mais do que o outro. Ou seja, se eu sei, entendendo, que eu tenho que mentir para salvar alguém, eu minto, entendendo? A mentira nesta hora, está entendendo? Ela é importante para Aristóteles. Eu gosto sempre de dizer que afirmavam que Aristóteles não acreditava em alma. Porém, não na alma que era apontada pelo cristianismo, e sim naquilo que era chamado pelos gregos de pneuma, ou seja, aquilo que se respira, aquilo que está no ar, que está no respiro. Aristóteles dizia que a alma é matéria, ou seja, é como se fosse a energia da pessoa. Você respira a tua energia. E essa grande influência de Aristóteles no pensamento moderno é quando nós percebemos que nossas características psíquicas, que são atributos da alma, podem ser controladas por aspectos físicos ou psicológicos, sejam elas de forma química ou física. Olha, eu poderia citar inúmeros exemplos para vocês, mas um interessante. São infindáveis os programas de TV que apontam soluções físicas para a maioria dos atributos da alma. Quanto às contribuições da física moderna, a filosofia aristotélica ela é qualitativa e é um contraponto da física matemática, ou seja, tudo aquilo que não deve ser. A gravidade para Aristóteles era uma entidade, para a física moderna é pura equação matemática. No entanto, a biologia moderna tem um raciocínio aristotélico, inclusive um raciocínio finalista.